Vamos estar em oração, irmãos, um minutinho. Querido Pai, graças porque nos concedes, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta nova oportunidade à tarde. Pai, o Senhor sabe que precisamos de Ti, e com toda a confiança e alegria, invocamos Teu nome, pedindo Teu socorro, o socorro do Teu Santo Espírito, para que o Senhor possa aquietar as nossas almas, vivificar nossos espíritos, nos conceder atenção a Ti, em espírito, atenção à Tua palavra, que o Senhor possa nos edificar, que podamos aprender da mão do Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 32. Este capítulo tem sido chamado o Cântico de Moisés. Este capítulo é um capítulo profético de muita importância, no qual, de antemão, o Senhor vai preparando o entendimento do seu povo para muitas etapas do plano de Deus. E nestes dias, nós precisamos ter uma lembrança clara das palavras inspiradas pelo Espírito de Deus, neste capítulo 32 de Deuteronômio. Não vou ler todo o capítulo, mas seria bom ler pelo menos a última metade. Vamos ler desde o verso 18. Deuteronômio, capítulo 32, verso 18. Vamos ler com muito cuidado. Lembrem-se que estas são palavras que Moisés leu aos ouvidos de Israel e que estão prevendo a história de Israel de antemão. Graças a Deus que não somente Moisés previu a parte difícil da história. Hoje em dia é fácil ver o cumprimento da parte difícil da história de Israel. Mas sempre Deus falou duas partes quando se referiu a Israel. Falou uma parte de juízo, certamente falou uma parte de dispersão, mas também Deus falou uma parte de retorno e de recuperação. E estes são tempos em que nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que ter muito claro estas coisas. Nós poderíamos dizer, mas se nós somos a Igreja, o importante é Cristo e a Igreja, que temos que ver nós com Israel. Mas numa epístola tão importante como Romanos, onde Paulo vem mostrando
a casa de Deus, o evangelho de Deus, ele disse: não quero, irmãos, que ignoreis acerca deste mistério, para que não sejais soberbios acerca de vós mesmos. Então, ainda que no coração de Deus está seu Filho e está sua igreja, não convém a igreja esquecer o mistério de Israel. O mistério de Israel é um dos mistérios de Deus, que tem relação com o mistério da igreja. Por isso, quando você está fazendo o seguimento da epístola aos Romanos, você vê que não faz um salto entre o capítulo 8 e o capítulo 12, sino que antes de chegar ao capítulo 12, depois do capítulo 8, que fala do Espírito, e no capítulo 12 vem falando da vida prática da igreja, o Espírito Santo intercala 3 capítulos, 9, 10 e 11. E isso tem razões de Deus. E esta parte que vamos começar a ler agora é muito usada depois por Paulo, em Romanos e em outros lugares. Então vai nos ajudar. Então vamos ler com cuidado. Se lemos com cuidado, pondo atenção ao Espírito, o mais provável é que o Espírito vai fazer ressaltar algumas frases para você. Por isso você esteja atento ao Senhor. Pode ser que o próprio pregador nem se dê conta, coisas que o Espírito mostre para você. Amém? Então vamos ler com cuidado, vamos fazer esse seguimento das palavras de Deus, que tem a ver com tempos como os nossos. Capítulo 32, vamos ler a partir do verso 18. Deuteronômio 32, verso 18. Deus falando para Israel. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueciste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e os desprezou por causa da provocação dos seus filhos e suas filhas. Vou chamar a atenção desde agora algumas palavras que às vezes, quando Paulo faz uma citação, e nós não vamos àquela citação para ler toda ela em amplidão, senão que somente pegamos uma frase isolada, nossa compreensão das razões fica incompleta. E às vezes, essa compreensão das razões de Deus é tão importante que se não temos em conta as expressas razões de Deus e somente repetimos coisas incompletas, podemos ter uma imagem distorcida do próprio Deus. Especialmente lendo Romanos, e especialmente aqueles capítulos 9, 10 e 11, onde fala do endurecimento de Faraó e do endurecimento de Israel, onde fala de vasos de ira preparados para destruição. Se não lemos as bases completas das quais Paulo tira certas expressões, podemos ter uma imagem de um Deus arbitrário. Um Deus que endurece, um Deus que é soberano de uma maneira forçada, longe de Deus exercitar a sua soberania sem ter em conta seu próprio caráter. Algumas pessoas, quando consideram aquele aspecto da soberania de Deus, se esquecem que Deus exercita sua soberania, que nunca negamos, mas que sua soberania é exercitada segundo o seu caráter.
Deus nunca faz uso de sua soberania de maneira arbitrária. Mas às vezes, quando não lemos a base completa das citas que faz Paulo de este cântico de Moisés, ou de algumas porções de Isaías, ou de Oséias, ou dos Salmos, então fica em nós uma impressão de um Deus arbitrário. Para evitar isso, é necessário ler com cuidado. E agora vamos estar lendo aqui, depois em Romanos, parece que Deus escondeu seu rosto de Israel, endureceu o coração de Israel parcialmente, mas aqui Deus já começa a dar razões, e por isso eu quero sublinhar essas frases. Por exemplo, acabamos de ler o verso 18. Dice, viu isto o Senhor, ou seja, que te esqueciste do Deus que te deu o céu, e os desprezou por causa de. Não é que Deus, de uma maneira soberana, arbitrária, disse, bom, Israel vai ficar cego, então a culpa é de Deus. Não é assim. Aqui Deus disse, por causa da provocação dos seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei deles o meu rosto. Aqui já está preparando o Espírito Santo, desde o cântico de Moisés, o entendimento de Romanos, aqueles capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, que fala do endurecimento parcial de Israel. Não é um endurecimento arbitrário da parte de Deus. Aqui já Deus está explicando por que endureceu. E também vamos ver como é que Deus se endurece. Deus não endurece forçando. Deus procura reter as pessoas, não entregar a elas em sua obstinação. Mas as pessoas insistem em sua obstinação, pecando contra Deus. Então Deus respeita e solta a pessoa. E a pessoa é entregada à sua própria obstinação. E dessa maneira a pessoa entra em endurecimento. E dessa maneira se diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas não é porque Faraó era bonzinho e Deus fez mal o coração de Faraó, não. É porque o Faraó insistia na sua própria caminhada e Deus foi soltando ele. Aqui já começamos a entender as razões de Deus e as razões do endurecimento parcial de Israel. Por isso estou sublinhando estas palavras. Viu isto o Senhor, que se esqueceu Israel de Deus, por causa da provocação dos seus filhos e suas filhas, e disse, esconderei deles o meu rosto. Por isso, grande parte de Israel não viu o Evangelho, foi endurecido, veio o espírito de estupor e fechou os olhos deles, por causa deles mesmos, por causa da provocação deles. Continuamos lendo então. Verei qual será o seu fim. Porque não pense, irmãos, que foi sem consequência para os israelitas que rejeitaram o Messias, tê-lo rejeitado. Não por ser israelitas, eles estavam predestinados à salvação sem precisar do Messias. Não, eles precisam do Messias para a salvação. Certamente a palavra de Deus diz que existe a igreja, que existe Israel, que existem os gentios. São três povos diferentes que aparecem na Bíblia.
Mas que apareçam 3 povos na Bíblia não quer dizer que apareçam 3 evangelhos. O evangelho que salva a igreja é o mesmo evangelho que salva Israel. E é o mesmo evangelho que salva os gentios. Ninguém se salva por evangelhos diferentes. Os povos são diferentes. Os gentios têm uma história, Israel tem outra história, a igreja tem outra história. Deus não quer que sejamos tropeço a nenhum desses 3 povos, que de fato existem. Mas não existem 3 evangelhos. Existe um evangelho. E Jesus mandou que esse evangelho fosse pregado a judeus e a gentios. E os que crescem passariam a ser parte da igreja. E os que não crescem, recebessem, se perderiam. E o Senhor falou claramente para Israel: se não crerdes que eu sou, em vossos pecados morireis. E tem sido terrível que muita gente em Israel se perdeu por rejeitar o Messias. E também dos gentios, pela mesma coisa, por rejeitar o Messias. E se nós não estamos perdidos, é porque pela graça de Deus recebemos o Messias, ou senão também estaríamos perdidos. Irmãos, lembre-se isto, por favor, sempre. A eleição de Deus não é uma eleição desvinculada de Cristo. A eleição de Deus é uma eleição em Cristo. Eleitos nele. Lembre-se desses 2 aspectos. A eleição é em Cristo. E segundo, presciência, o conhecimento antecipado. Isso está muito claro escrito na palavra de Deus. Quando você vai a Efésios, onde diz que fomos abençoados com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, diz, segundo nos escolheu nele. Nos escolheu nele. Sublinha essa palavra, não tire essa palavra. Não somos somente eleitos. Não somos somente escolhidos. Somos eleitos, sim. Somos escolhidos, sim. Mas escolhidos nele, em Cristo. Não por causa de alguma coisa que há em nós, sino por causa de receber Cristo. É a única coisa que Deus vê de bom em nós, é que recebimos Cristo. Não há nada bom em nós, não temos nenhum mérito. Não há nada bom em nós pelo qual Deus nos escolheu. Deus quer a salvação de todo mundo. E ofereceu seu Filho a todo mundo. E Ele sabia quem receberia o Filho e quem não. A eleição definida de Deus é por seu Filho. Deus demonstrou que Ele quer o Filho. Esse é o meu Filho, nele tenho contentamento. A Ele ouvi. De tal maneira amou Deus ao mundo, não somente à igreja, ao mundo, que deu seu Filho. João disse que Ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, sino também pelos pecados do mundo inteiro. Deus quer que todo mundo seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer a morte de um ímpio. Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para Satanás e seus anjos. Nunca esteve no coração de Deus fazer o inferno para o homem. O inferno estará cheio de homens, mas Deus não fez o inferno para o homem, nem fez o homem para o inferno. Deus quer a salvação de todos, mas não há possibilidade de salvação se não recebe Cristo.
E Deus a ninguém nega a graça para receber a Cristo. Não todo mundo recebe a Cristo. Não todo mundo recebe a fé. Mas não é por culpa de Deus. Não é que Deus não deu fé. Não é que Deus não deu graça. Não é que Deus não quis involucrar essas pessoas. É que eles rejeitaram a graça dada. Vamos ler isso na própria Bíblia. Gostaria que vocês desempolvassem alguns versos da sua Bíblia. Gostaria que você colocasse esses versos diante de você. Vamos, por exemplo, a Tito, depois voltamos ao Deuteronômio. Epístola do apóstolo Paulo a Tito. Capítulo 2, verso 11. Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se alguns não se salvaram, é porque rejeitaram a graça. Eu sei que vocês haverão ouvido aquela expressão de graça irresistível. Somente que tenho ouvido ela dos cânones de Dor, não do Novo Testamento. Os cânones de Dor falam da graça irresistível, mas o Novo Testamento não usa essa expressão. É a expressão dos cânones de Dor, da Dordrecht, Holanda, aquela discussão dos hipercalvinistas com os arminianos. Mas não na expressão do Novo Testamento. O Novo Testamento diz o contrário. Diz Estevão, vocês resistem sempre a graça de Deus. Isso que Estevão está acusando naquela apologia de Estevão, capítulo 7 de Atos, está dizendo, vocês resistem sempre a graça. A graça está trabalhando, mas Deus não força a sua graça. Ele manifesta a sua graça respeitando a responsabilidade que Ele vai julgar. Porque Deus vai julgar as pessoas. E por isso Ele respeita. A graça de Deus não vem substituir a responsabilidade do homem. A graça de Deus vem capacitar o homem para a sua liberdade. Porque o homem, depois da queda, perdeu a capacidade de ser livre. E a graça de Deus vem, por graça, devolver a capacidade, mas não para decidir em lugar do homem, sino para dar de novo, por graça, ao homem a capacidade de tomar decisões sustentadas na graça, mas nunca reemplaçadas da responsabilidade do homem. Porque Deus vai julgar o homem. Deus decidiu que as decisões do homem fossem transcendentes. Deus é soberano, mas o Deus soberano decidiu que o homem decida. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, o bem para que vivas. Não te vou obrigar. Vou colocar a vida e a morte diante de você. Mas você que vai decidir. Claro que o homem abandonado a si mesmo, um homem caído, só vai escolher o mal. Então o que faz Deus? Manifesta a sua graça. Resiste o homem. Deus estava demonstrando graça com os antediluvianos, quando disse que o pensamento deles era todo o tempo somente o mal.
todo o tempo. Somente o mal. Esse era o pensamento e sentimento do homem antes do dilúvio. E disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. O Espírito de Deus esteve contendendo constantemente por 120 anos com o homem. Isso é pura graça de Deus. Mas Deus, no final, deixou eles o que eles escolheram. Deus contendeu, mas o pensamento deles era todo o tempo somente o mal. Então, chega um momento em que Deus disse, não contenderá para sempre meu espírito com o homem. Mas todo esse tempo que Deus contende com o homem, isso é pura graça de Deus. E Estevão disse, vocês resistem sempre à graça de Deus. O homem se faz afronta ao Espírito de graça. O Espírito de graça nunca vai tirar a responsabilidade do homem, porque Deus vai julgar o homem. Se Deus não fosse julgar o homem não seria responsável. Mas se Deus vai julgar o homem, é porque Deus faz o homem responsável. Se o homem não fosse responsável, Deus não julgaria o homem. Você vai julgar uma pedra? Você vai julgar uma coisa? Como você vai julgar uma coisa? Você vai julgar uma pessoa que é responsável de afrontar o Espírito de graça e resistir ele. Então, a eleição de Deus é uma eleição em Cristo. E uma eleição como ensina o Espírito Santo por Paulo e por Pedro, eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, o conhecimento antecipado de Deus. Aqueles que antes ele conheceu, a estes ele predestinou. Deus que predestinou a estes chamou. Deus que chamou a estes justificou. Deus que justificou a estes glorificou. Aos que antes conheceu, eleitos, a eleição tem duas bases. Essa eleição em Cristo e é eleição segundo presciência. Não há mérito em ninguém, mas Deus providenciou seu Filho para todos, mandou que seu Filho fosse pregado a todos, oferecido a todos, mas ele sabia quem receberia e quem afrontaria. E se alguém foi eleito, não foi eleito na base de ser melhor que alguém, sino que receberia a Cristo. E Deus conhecia isso antes da fundação do mundo. Eleitos em Cristo, segundo presciência. Então, porquanto a graça de Deus, disse Paulo a Tito, se manifestou salvadora a todos os homens. Deus quer que todos sejam salvos. Se Deus é todo-poderoso, e Deus é soberano, e Deus quer que todos sejam salvos, por que não todos se salvam? Porque Deus respeita. Deus respeita os que não querem ser salvos. Ainda que Ele queira salvar, se eles não querem, Ele vai respeitar. Eu quis juntar teus filhos, mas você não quis. Com Deus tem que ser um matrimônio. Como um homem vai se casar com uma mulher se ela não quer se casar com esse homem? Tem que haver mútuo consentimento. Se ele escolhe a ela tem que escolher também a ele. No caso de Deus, Ele é onipresente, e Ele é omnisciente, e Ele não precisa esperar para saber. Então, a eleição de Deus
é uma eleição justa. Por que é justa? Porque é uma eleição em Cristo, por causa de Cristo, e segundo conhecimento antecipado. Então, agora voltemos e vamos continuar lendo o Cântico de Moisés. Antes passemos a Atos dos Apóstolos. Vamos a ler ali uma passagem que está em Atos muito importante. Vamos ao livro dos Atos. Eu sei que a tradução de Ferreira de Almeida, por ser uma tradução mais teológica que exegética, não fica tão clara como fica o grego. Mas temos que fazer isso claro. Vai para sua casa, se tem possibilidade, e examine no grego. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, verso 31. Vou ler as duas traduções aqui, para que vocês comparem. Ferreira de Almeida e Reina Valera. Reina Valera, Ferreira de Almeida diz assim, Atos 17, verso 31. Porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Deus vai julgar o mundo com justiça. Por meio de um varão que destinou, diz esta versão, esta tradução teológica. Você sabe a diferença entre uma tradução teológica e uma tradução exegética? Uma tradução teológica quer dizer que a pessoa tem uma escola teológica e se encontra com uma frase explícita, mas traduz ela segundo sua escola teológica, não segundo o próprio texto que está escrito. Irmão, tradutore está muito perto de traditores, sabe? Tradutor está muito perto de traidor. Às vezes nossas traduções não traduzem o que o texto diz, senão o que nossa escola teológica diz. E aqui, diz aqui essa tradução assim, por meio de um varão que destinou e acreditou. Essa palavra acreditou ficou muito aguada. Não disse tudo o que disse o grego. A palavra pistin, que é a palavra fé, está no grego. O que disse a palavra é Deus deu fé. Deus deu fé a todos quando levantou Jesus dentre os mortos. Isso que está escrito. Que Deus acreditou que isso fica tão aguado que não entendemos bem. Mas Deus deu pistin. Vai para o grego e busca aí. Deus deu fé a todos quando levantou Jesus dentre os mortos. Por isso ele falou que isso é a condenação. Não que Deus não quis dar luz, não. Que a luz veio. A condenação não é que Deus não quis dar luz. A condenação é que a luz veio e os homens amaram mais as trevas que a luz. Isso é a condenação. Não é que condenação não é que, eu não quero predestinar isso para a salvação, eu não vou dar graça, não vou dar fé a isso, eu não quero que se salve, não vou dar nada. Alguns apresentam essa classe de predestinação. Mas aqui diz que Deus deu fé a todos. Olha a diferença de tradução. Deus ha estabelecido um dia no qual julgará o mundo com justiça por aquele varão a quem designou, dando fé, pistin, fé a todos, com ele levantado dos mortos.
Porque a fé vem pelo ouvir, o testemunha da ressurreição de Cristo. Se alguém não tem fé, não é porque Deus não lhe deu. Certamente que não é de todos a fé, mas não porque Deus não deu fé, sino porque eles rejeitaram a fé. Jesus falou, sem causa, não por culpa de Deus. Não, sem causa me aborreceram. Se eu não tivesse feito entre eles coisas que nenhum outro fez, se não tivesse falado coisas que ninguém falou, não teriam pecado, mas agora tem visto, tem ouvido e tem aborrecido a mim e a meu Pai, para que se cumpra o que está escrito em sua lei. Sem causa me aborreceram. Sem causa. Hoje muita gente quer colocar a causa em Deus. A culpa é de Deus. Deus é culpado de Satanás. Deus é culpado de Judas Iscariote. Deus é culpado dos que estão no inferno. O culpado é Deus agora. Essa é a nova teologia agora. Do evangelho apócrifo de Judas Iscariote. Mas não é essa a palavra de Deus. A palavra de Deus apresenta outra cara de Deus. Outra cara de Deus. Sim, ele é um Deus soberano. Mas um Deus que exerce sua soberania segundo um caráter justo. Segundo um caráter que tem em conta a responsabilidade das criaturas. Por um caráter no qual Deus apresenta graça que é resistida, que é afrontada. Que Deus luta até o último momento, até que sabe que já não mais. Então diz, não contenderá o meu espírito para sempre. Então aí solta, entregue a Satanás. Ele não queria, mas a pessoa insiste. Deus sabe que já nunca mais haverá oportunidade mais. Então ele solta. Assim, dessa maneira que Deus endurece. Assim foi endurecido o Faraó. Assim foram preparados os vasos de ira, não obrigados a fazer o que não queriam, sino soltados para fazer o que queriam fazer. Então, amados, voltemos lá para Deuteronômio de novo. Deuteronômio 32. E disse, ou seja, por causa da provocação dos seus filhos. Disse, esconderei deles o meu rosto. Por isso, Israel não entendeu mais. Verei qual será o seu fim, terrível. Porque são, aqui está a razão. Por quê? Quando Deus diz por quê, aí está a razão de Deus. Não é que Deus quis predestinar a eles para ficar cegos. Não é assim. Porque são raça de perversidade, filhos em que não há lealdade. A celos me provocaram, com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a celos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira. Porque um fogo se encendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e suas nesses, e abraçará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles, consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, assim a criança de peito como ao homem escarnecido. Eu teria dito, olhe isto, eu teria dito, Deus iria ainda mais, mas ele freou um pouquinho. E diz, eu teria dito, por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens, sim. Olha, Deus se lembrou de seu próprio nome.
como explica também a Ezequiel, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido. Por isso Deus vai restaurar Israel, vai provocar as chuvas e, ainda que esparciu a eles, não vai destruir a eles, guardou a raiz e agora Deus fará milagre de novo. E disse Deus a Ezequiel, a Israel por Ezequiel, não faço isso por causa de vocês, mas por causa do meu nome. Por causa do meu nome, vou perdoar vocês. Vou trazer de todas as nações, desde onde eu os espalhei, esparci, dispersei, vou trazer de novo. Vou limpar vocês. Vou derramar o meu espírito sobre vocês. Então diz aqui, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, estas mesmas razões aparecem não só uma vez, várias vezes nos profetas, até no Salmo 83, em Ezequiel, vários capítulos. E diz, para que não digam a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isto, porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Oxalá fossem eles sábios, então entenderiam isto. Eles guardavam este cântico de Moisés, eles cantavam nele desde que aprenderam com Josué e Moisés, antes da morte, repetiam este cântico, sem entender. Como muitas vezes nós repetimos cânticos que aprendemos de memória, sem entender o que estamos cantando. E disse, oxalá fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazer fugir 10.000, se a sua rocha los não vendera e o Senhor los não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam, porque a sua vinha é da vinha de Sodoma, e dos campos de Gomorra são as suas uvas, uvas de veneno, seus cachos amargos, o seu vinho ardente veneno de répteis, peçonha terrível das víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence, escuta estas duas palavras, a vingança e a retribuição. Se fosse só predestinação arbitrária, não caberia a palavra vingança, não caberia a palavra retribuição. A palavra vingança e a palavra retribuição não concordam com predestinação arbitrária. Vingança e retribuição é por culpa do povo, não por predestinação arbitrária. A seu tempo, quando resbalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e seu destino se aprecia em chegar. E agora disse, aleluia, isto acontece muitas vezes com Israel, porque o Senhor fará justiça a seu povo e se compadecerá dos seus servos quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirá,
Onde estão os seus deuses? A rocha em que confiavam, deuses que comiam a gordura dos sacrifícios deles, bebiam o vinho dos seus libações. Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vosotros. Desde agora, ou seja, depois de ter corrigido seu povo, depois de ter corrigido, de ensinado a seu povo que só Ele é o único Deus verdadeiro e a única rocha de salvação. Desde agora, que eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. E mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a minha mão aos seus, afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada relucente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus inimigos e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos, dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo. Como mudou tudo. Depois de tremenda correção, agora disse Deus, louvai, ó nações, o seu povo. Porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e, escuta aqui, esse cântico de Moisés tem um final bonito, irmãos. E fará expiação pela terra do seu povo. Assim termina o cântico de Moisés. Fará expiação pela terra do seu povo. Não só por seu povo. Inclui a terra. Não de Uganda. Não da Argentina. De Israel. Eles voltarão a essa terra. Esta é a base de muitas outras promessas. Paulo conhecia todas elas. São muitos os capítulos da Bíblia. Muitos mesmos. Uma vez só, se lembra, Carlinhos? Lá, uma vez ficamos 3 dias lendo só versículos relativos a isto, lá em Petrópolis. 3 dias só lendo versos. Quantos capítulos da Bíblia cheios destas promessas. Diz que as nações saberão que pela infidelidade de seu povo, Deus espalhou eles por todas as terras, mas Deus se lembrou do seu nome, para que os povos não digam, Deus não pôde fazer nada com seu povo. Então Deus trouxe eles de novo para a sua terra, se lembrou deles, teve misericórdia deles, como teve de nós. Preparou água limpa para perdoar e limpar o pecado deles, manancial na casa de Davi. Derramará seu espírito sobre eles. Eles olharão aquele a quem traspassaram, se lamentarão por aquele unigênito. Israel receberá o Messias. Isso já começou a acontecer. E cada dia haverá mais e mais judeus reconhecendo a Cristo, Jesus como o Cristo, o Messias. Já estava previsto neste cântico de Moisés. Eles cantaram muito tempo. E muitas profecias foram acrescentadas. Saberão as nações, disse isto. As nações têm que aprender as razões de Deus. E por isso, quando Paulo coloca aqueles capítulos 9, 10 e 11 de Romanos,
ele começa a fazer citações destes capítulos e começa a explicar muitas coisas. E disse, acaso Deus rejeitou Israel? De nenhuma maneira. E eu quero mostrar a vocês uma expressão de Paulo, tão igual respeito de Israel como da igreja. Veja comigo em Romanos, por favor. Vamos para Romanos, vou dizer o capítulo. Romanos, capítulo 11, verso 2. Romanos 11, 2. Vou ler do verso 1 para pegar o contexto imediato. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? De modo nenhum. Olha isso. De modo nenhum. Porque eu também sou israelita. Ou seja, que houve sempre um remanescente de Israel. Aí está a igreja de Jerusalém, as igrejas de Judeia, as igrejas de Samaria. Quantos judeus crentes? Paulo se coloca ele mesmo como um deles. E disse, eu da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, verso 2, Deus não rejeitou seu povo, escute essa frase, a quem de antemão conheceu. Assim como conheceu a igreja, Deus conheceu de antemão a Israel. Deus sabia que no final, Israel receberia o Messias. Deus conheceu de antemão, não somente a igreja, Deus conheceu de antemão também a Israel. Deus sabia que no final os israelitas se convertiriam e receberiam o Messias. Por isso eu falei, a igreja começa e termina com Israel. Os primeiros em receber o Messias eram de Israel, os apóstolos. A igreja em Jerusalém, as igrejas da Judeia, as igrejas de Samaria. E depois que tem entrado a plenitude dos gentios, a palavra também fala a plenitude de Israel. São duas plenitudes. A Bíblia fala a plenitude dos gentios e a plenitude de Israel. A plenitude dos gentios está formado por todos aqueles que Deus conhecia que receberiam Cristo dentre os gentios. Quando há entrada a plenitude dos gentios, ou seja, todas aquelas pessoas de toda tribo, língua, povo e nação que Deus conheceu de antemão que receberiam Cristo, então Deus reservou os que receberiam Cristo dentre as tribos de Israel. Essa é a plenitude de Israel. Os que receberiam Cristo dentre as tribos de Israel. No final, aparecem 144.000 das tribos de Israel. De Israel, 12.000 da tribo de tal, 12.000 da tribo de qual, 12.000 da tribo de qual. Israel como nação, não cada israelita. Cada israelita tem que se pronunciar pessoalmente. Não por ser israelita é salvo. Ninguém é salvo por ser israelita. É salvo se recebe o Messias. Mas se os israelitas não permanecem em incredulidade e recebem o Messias, serão readmitidos, restaurados, reinsertados na oliveira. E isso Deus sabia. Deus sabia que isso aconteceria no final. E por isso, já vou terminando, por isso Ele preparou um dia no calendário das festas judaicas, que era chamado Yom Kippur. E cada ano eles passam por esse calendário.
e oram e choram e se lamentam, porque Deus está preparando um dia quando eles chorarão e se lamentarão pelo primogênito, pelo unigênito, por aquele a quem traspassaram. Está prevista a conversão de número grande de pessoas das tribos de Israel. Assim como Deus começou com Israel, Deus vai terminar com Israel. Se isto está começando a acontecer entre eles, irmão, é muito provável que o número dos gentios que estava previsto já se esteja completando. Eu não vou falar dogmaticamente que o tempo dos gentios já ficou fechado. Temos que seguir evangelizando, temos que seguir intercedendo. Nós já estamos vendo sinais de Deus estar se voltando a Israel. Só em São Paulo, mais de 600 judeus ortodoxos, faz pouco tempo, receberam o Messias. Esteve em Israel, lá, em uma cidade de Israel, numa igreja de judeus. Se tivesse estado aqui, pergunto ao irmão Edelmiro, você é judeu? Mas essa pergunta eu fiz a um judeu em Israel. Sabe quem me respondeu ele? Me disse assim, irmão Gino, não falou no Messias, falou, em Cristo não há judeu nem gentil. Um judeu em Israel me respondeu, irmão Gino, em Cristo não há judeu nem gentil. Irmão, como não vou dizer que sou um corpo com ele? Não preciso outra coisa. Se ele é de Cristo, é meu irmão, somos um corpo. Me falou isso lá em Israel, numa reunião de igreja, de judeus cristãos. Um grupo grande, assim como esta sala aqui. E me respondeu, irmão, Cristo não é judeu nem gentil. Que me fala isso um judeu? Dos da diáspora que voltou, que fiz alijar para Israel, que se estão reunindo faz vários anos lá. Oh, meu Deus, eu fiquei estranhado. Que aqui os irmãos podem falar isso, mas lá, irmão, até faz pouco tempo, os judeus messiânicos eram considerados cidadãos de segunda categoria lá em Israel. E os ortodoxos perseguiam, e até hoje perseguem, e até interrompem as reuniões, os microfones, os baffles, as pessoas batem nelas e tudo. Mas faz menos de um mês, o próprio governo de Israel, que antes não concedia cidadania aos messiânicos, agora concedeu a mesma cidadania aos judeus messiânicos que aos judeus ortodoxos. Algo está acontecendo lá. Tenho ouvido outras coisas. Aquele que agora vai ser o chefe do governo, porque Kadima, o partido Kadima, de centro-esquerda, da chanceler Tzipi Livni, obteve 29 escaños no parlamento lá. E Benjamin Netanyahu obteve 28. Um menos que centro-esquerda. Ele era direita e outro centro-esquerda. Mas houve outro de mais direita que tive 15. Entre 28 mais 15 e vários partidos pequenininhos que obtiveram 3. Em total 65 escaños conseguiram a direita de Israel, que não pensam ceder território. Porque os outros pensam dar território por paz. Mas já Israel está cansado disso, a direita já não crê mais nisso. E sabem que, irmãos? Este personagem que está dirigindo isso se reúne em segredo com nosso irmão Lance Lander. Parece que um cristão oculto. O que está fazendo Deus em Israel nestas horas? Que coisas estão acontecendo no mundo? Temos que orar. Que o Senhor abra os olhos deles e que eles tomem posições pela palavra de Deus, crendo na Bíblia e não segundo as coisas do mundo. Oh, irmão, vou ter que terminar aqui,
Nós vou aconselhar os irmãos a ler em casa. Não vamos poder ler agora. Capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 de Romanos. E quando você está lendo e se encontra uma citação do Cântico de Moisés, uma citação de Isaías, de Oséias, você vai do Salmo, leia toda a citação. E leia toda a citação de onde vem, a onde vai, e busque as razões de Deus. E assim você vai entender muitas coisas. Vamos a dar graças a Deus, e Deus nos ajude a ter em conta estas coisas nestes dias. Por ser igreja, temos que ter em conta Israel. Amém? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Ti esta nova oportunidade de fazer menção destas passagens. Pai, não nos consideramos infalíveis, sabemos que podemos errar muito, precisamos da Tua graça, do Teu socorro, do socorro do Teu Espírito, que nos guardes na comunhão de uns com os outros, na sinceridade e no amor. Senhor, ajuda-nos nesta hora. Ajuda-nos a viver para Ti no pouco tempo que resta. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Obrigado, irmãos.